Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e o Rafael Coimbra vamos falar sobre um novo movimento da OpenAI. A empresa que vem ditando as regras do jogo quando o assunto é inteligência artificial está de olho numa próxima fronteira, está buscando dar um passo que promete fazer com que ela saia do mesmo ritmo em que os seus concorrentes hoje operam. Porque, vamos dizer a verdade, né? De algum tempo para cá, o que era uma vantagem competitiva muito grande da OpenAI desapareceu. Outros players entraram no jogo. E aí agora a OpenAI já não está mais olhando para essa partida que está sendo disputada aqui. Ela está olhando lá na frente. O nosso colega da MIT Technology Review americana, o Will Douglas Heaven, conversou com o cientista-chefe da OpenAI e ele mostrou qual é o caminho a ser seguido. E basicamente, Rafa, o que eles estão dizendo é que a IA vai ser responsável por um laboratório de pesquisa totalmente automatizado, uma nova fronteira para pesquisa que vai permitir que seja possível resolver, vamos colocar entre aspas aqui, qualquer problema que seja apresentado. Não haverá barreiras para que esses agentes, vamos dizer assim, consigam buscar a resolução dessas tarefas, das mais simples às mais complexas. E é justamente sobre esses desafios mais complexos e que têm conexão com grandes dilemas aqui, físicos, do nosso plano, vamos dizer assim, é que a OpenAI está de olho. Não é ficar fazendo brincadeirinha e fazendo prova de conceito. Eles querem, de fato, revolucionar essa relação que se tem com os agentes e com a resolução dessas tarefas complexas no campo aí de um mergulho mais profundo. A minha pergunta para você, Rafa, a OpenAI está certa em fazer esse movimento? E a segunda pergunta para te ouvir, você acredita que eles vão conseguir fazer isso sem cair naqueles problemas que a IA já demonstrou para nós, como, por exemplo, as respostas que surgem de maneira indevida, as fragilidades ali nos dados, enfim, qual que é a tua visão sobre isso? Aros, respondendo a primeira, do ponto de vista da OpenAI, faz sentido. É um movimento, como você falou, de um campo de extrema concorrência e aquelas plataformas que não evoluírem no sentido de criar novos produtos e serviços, elas se tornarão commodities, elas vão virar mais um produto que todo mundo consegue acessar. Então, existe uma ideia de se... a OpenAI pode eventualmente até embalar isso como a gente está fazendo algo que vai trazer uma contribuição para a humanidade, a gente vai melhorar as pesquisas científicas, vai descobrir novos medicamentos. Tudo isso pode ser um efeito, mas eu parto do princípio que, por ser uma empresa comercial, ela está querendo vender isso. Pode ser, no caso aqui do medicamento, para uma indústria farmacêutica ou para outras áreas, para grandes empresas que têm essa necessidade de uma pesquisa mais complexa e mais contínua. E isso é interessante, Aros, porque a gente está num momento em que esses grandes modelos, aí a gente pode pegar todos eles, né? Os principais, o ChatGPT, o Claude da Anthropic, o Gemini do Google, todos eles hoje chegaram num ponto, não de perfeição, ainda vão evoluir, mas para nós, mortais, pessoas comuns que usam essas ferramentas no dia a dia, eles já estão num nível muito bom. Eles vão melhorar, eles vão ficar mais poderosos, mas se você pegar tarefas específicas, por exemplo, um desafio matemático, fazer uma conta, uma análise, algo que é muito complexo para um ser humano, esses vários modelos com várias características e objetivos, eles já superam a gente em muitas vezes em vários aspectos. Então, quando a gente está falando desse novo passo, é um passo em que esses agentes de IA precisarão trabalhar, como a gente está falando aqui, com fórmulas muito mais complexas, fazendo pesquisas, testes, avaliando esses testes, acertos e erros,
e tentando enxergar, vou dizer assim, o mundo de uma forma como nós humanos não conseguimos. Essa é uma vantagem das máquinas, elas conseguem analisar um grande volume de informações, detectar padrões e, eventualmente, vai sair ali uma novidade. E são essas novidades que, obviamente, para uma empresa que está fazendo pesquisa, é que vai gerar um novo produto ou serviço que, por sua vez, vai trazer dinheiro. Então, a lógica disso é muito interessante. Porém, Aros, a gente tem que pensar nos efeitos, vou chamar aqui de colaterais, porque, no fundo, a gente está quase que pensando numa redefinição de um método científico. Então, por exemplo, como se faz uma ciência hoje? Um humano, muitas vezes com uma máquina, com um computador, com alguns equipamentos, ele desenvolve ali uma metodologia para fazer testes e avaliar esses testes. E uma vez que ele chega ali, por exemplo, a um resultado, ele submete essa metodologia aos seus pares. A gente ouve, volta e meia, falar, né? A pessoa publicou um paper, isso é submetido, as pessoas analisam. Como é feita essa análise? Essa análise, Aros, é feita em cima de um passo a passo. Para que uma descoberta científica, por exemplo, ela tenha uma validade, é preciso que outras pessoas façam o mesmo processo e cheguem às mesmas conclusões. É assim que você verifica se aquilo ali faz sentido ou não. Como você consegue replicar aquele experimento para chegar naquele mesmo resultado final. Ora, hoje isso é feito com muito humano, com a ajuda de computação, mas muito humano, e existe esse passo a passo claro. Quando a gente transfere isso para o mundo das IAs, não existe essa clareza. Não existe clareza nem na resposta que chega para a gente uma simples conversa com um chatbot. Quanto mais num processo desse que leva horas, dias, meses, rodando dentro de uma máquina, é uma caixa preta. Então, um desafio é a gente conseguir verificar como a IA chegou naquele resultado final num processo absurdamente maior em termos de poder, de processamento, de horas e de consumo de dados, do que já existe hoje, que já é difícil. Então, eu acho que a gente vai ter um problemão. Como é que você verifica? Como é que você sabe? Você perguntou para mim, e aí, pode ter um erro? Como é que você vai saber se pode ter um erro ali? E eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios, replicar aquele experimento. Mas, sim, eu acho que em algum momento nós teremos essas super máquinas como se fossem laboratórios científicos de várias pessoas fazendo pesquisa indefinidamente durante muito tempo. E sim, eu acredito que a gente vai ter resultados surpreendentes. A grande questão é, confiaremos ou não nesses resultados? Rafa, tem um ponto nessa fala do Pachocki, que é o cientista-chefe lá da OpenAI, em que ele fala sobre amplificar capacidades de resolução de problemas, seguindo uma lógica que a gente assistiu da evolução das fases do GPT, por exemplo, né? O salto do 3 para o 4, o 5 talvez ali sem grandes revoluções, mas sobretudo essa virada do 3 para o 4 ali e tal. E o quanto essa evolução é uma constante, é um processo de estamos fazendo uma evolução passo a passo. Quando a gente fala sobre esse grande resolvedor de problemas, esse auxiliar de pesquisas que pode revolucionar algumas indústrias e tal, isso fica muito bonito para a manchete, fica muito bonito para o marketing, mas efetivamente não é algo que tenha entrega de fato como evolução que a empresa vem colocando no mercado. Ele mesmo coloca que há questões importantes ainda sem respostas, ou seja, eles não estão tão seguros ainda de fazer rodar um modelo que seja completamente autônomo para continuar indefinidamente processando e buscando respostas e afins e etc, etc, etc. Eles ainda estão buscando alguns dos pontos-chave para essa evolução. Talvez o que a gente esteja vendo aqui esteja mais próximo de uma versão 6, 7 do GPT do que propriamente um ponto tão profundo e transformador para a pesquisa. É isso, é sair um pouco desse véu
vamos colocar assim, marqueteiro, entre aspas, e caminhar para algo muito mais próximo da realidade? A ideia é essa. A ideia, e a gente observa isso já com os agentes, Aros, é aproximar essas inteligências artificiais do que a gente faz no dia a dia. Logo, quando a gente começou, no fim de 2022, a trabalhar com esses modelos de chatbot, era uma relação muito de pergunta e resposta simples. Depois, essas perguntas e respostas foram ficando mais complexas. E agora a gente está num momento de dar mais autonomia. Mas essa autonomia, ela ainda é restrita, porque a gente não tem, de um lado, essa confiança que eu estou dizendo. Né? Imagina você delegar o teu computador, ou no caso de uma empresa, vários computadores para uma máquina começar a tomar decisões. Olha o risco que isso pode trazer se você não tiver 100% de certeza que aquilo ali vai dar certo. E existem outros aspectos técnicos mesmo, porque quando a gente está falando de resolução de processos complexos, na prática, o que a gente está falando são várias etapas repetidas. E a gente, até hoje, não consegue ainda fazer isso com uma longa duração, seja porque você tem restrições dos próprios modelos, tarefas que vão se seguindo, em algum momento elas podem perder contexto dentro dessa grande cadeia de operações. Não existe nem memória ainda suficiente para isso, contextual, para que a máquina... Vamos supor, estou dando um exemplo hipotético aqui, e estou metaforizando para ficar claro para todo mundo. Imagina que você vai rodar uma pesquisa sobre um novo material. E aí você tem que ficar simulando, fazendo testes, até você encontrar alguma coisa nova. E isso vai levar um mês. Né? Daqui a 30 dias, se eu tiver nessa minha hipótese aqui, essa máquina vai ter que estar lembrando o prompt inicial, o comando lá no dia 1. Hoje é muito difícil você fazer isso. Você não consegue ter tanta memória contextual para fazer com que a máquina execute essas várias tarefas que vão... Aí chegou num ponto, volta, testa de novo, valida, conversa. É como se ela tivesse que ter uma super memória dentro desse novo processo de criação. Então, existem limitações técnicas, mas eu acho que, em termos de tecnologia, tudo é uma questão de tempo. Você pode levar mais tempo, tudo é uma questão de tempo e dinheiro. Né? Você pode levar um pouco mais de tempo, você vai gastar mais dinheiro para fazer isso, mas é muito provável que a gente chegue lá. Agora, a questão, Aros, e tem 2 pontos agora. Uma vez atingido esse objetivo, a gente pode, ter essa tecnologia concentrada nas mãos dessas grandes empresas, no caso da OpenAI, e aí é um problema porque, imagine, eu comecei falando que a gente pode estar mudando os paradigmas da ciência, por exemplo. Se ela consegue convencer grandes empresas, laboratórios, de que o modelo funciona, é confiável, e só ela detém isso, você simplesmente mata ali na prática a ciência como é feita hoje. E passa a ter uma empresa, ou 2, ou 3, concentrando o processo de fazer pesquisas complexas. Isso gera um problemão. Não estou nem falando da questão do desemprego, que isso atinge outras áreas também, mas ao monopólio de se fazer pesquisas complexas. Por outro lado, há também a possibilidade de, se alguém copiar ou alguma empresa dessas trabalhar com algum modelo de código aberto, ou a própria OpenAI começar a vender esse serviço para qualquer um. E aí a gente cai naquele outro risco, que imagine uma super ferramenta dessas na mão de uma pessoa maliciosa, uma pessoa que quer construir, sei lá, uma bomba e vai colocar um super pesquisador, vou chamar assim, para rodar ali, olha, vai dando teu jeito aí até você me ajudar a criar um novo tipo de uma bomba, de uma arma. Então, existe um risco também de um superpoder nas mãos de pessoas que não querem usar aquilo para o bem. São só alguns dos riscos que eu pensei aqui, né? E quem está nos ouvindo, imagino também que vai ter suas ideias para o bem e para o mal, mas a gente tem que começar a ficar de olho, porque, no fundo, estamos falando de poder. A gente já está vivenciando isso, porque essas IAs atuais já são super poderosas, e a gente está falando aqui de algo que vai ser muito, 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 muito maior em termos de escala. E quando a gente fala sobre infraestrutura, acho que fazendo um ponto de conexão aqui com o nosso cenário Brasil, neste final de semana que passou, acho que, se não os 3 grandes jornais, pelo menos 2 deles
trouxeram matérias destacando o desafio dos data centers aqui no Brasil. A IA entra nesse bolo, né? Capacidade de processamento. E aí a minha pergunta, Rafa, é a seguinte: o quanto este mundo que a gente está vendo está preparado para entregar essa infraestrutura que a gente precisa para realizar tudo isso que está sendo prometido? Porque nós estamos assistindo alguns países em guerra, estamos vendo duas grandes potências aí, uma delas se desgastando com guerras, enquanto a outra corre por fora fazendo investimentos e parcerias mundo afora. É o caso da China. A gente tem países em desenvolvimento, caso do Brasil, ainda trôpego num processo de definição de políticas para a gente poder melhorar a nossa infraestrutura e atender essas demandas que vêm. Há muitos gargalos pelo caminho. E isso tudo não vai se materializar de uma hora para outra sem necessariamente a gente ter investimentos sólidos. Como é que a OpenAI vai fazer esse movimento sozinha? Ela depende de uma infraestrutura maior do que ela isoladamente dispõe, né? Vai ter uma disputa, Aros. A gente já está vendo isso. A guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã acentuou essa... Muitas vezes a gente esquece, né? Quando o mundo está nos momentos mais de calmaria, a gente tem a falsa impressão de que os recursos, às vezes, são abundantes e infinitos, o que não é verdade. Então, uma guerra como essa coloca tudo em xeque. Aí você volta a perceber, por exemplo, a necessidade, a dependência mundial do petróleo. Então, o petróleo é uma fonte de energia, é a principal fonte de energia. Aí você está falando, já colocando o que seria o nosso próximo passo, que é, beleza, qual é a energia que vai sustentar esses grandes modelos cada vez mais poderosos? Pode ser via petróleo, via gás, via solar. Qualquer fonte de energia, ela é suficiente para fazer um data center desses funcionar. Só que, voltando à questão da abundância e da escassez, não são recursos infinitos. Então, o que a gente vai ver cada vez mais é uma competição por energia, por várias fontes de energia. Isso não... até que a gente tenha algo como a fusão nuclear, a gente volta e meia fala como uma tecnologia extremamente promissora, que vai gerar energia abundante, limpa, até que a gente chegue nesse ponto, não chegamos ainda, nós teremos essa disputa. Para dar uma ideia, eu entrevistei recentemente um professor do MIT, a gente está escrevendo e preparando aqui a nossa próxima edição da MIT Technology Review Brasil, que o tema central será mobilidade. E aí fui entrevistar o professor Jinhua Zhao. Ele é chefe de um grande centro de estudo de mobilidade lá no MIT, e ele estava dizendo, olha, para mim aqui nos Estados Unidos vai ter, mesmo com essa desaceleração, sem trocadilho, dos carros elétricos, porque a administração Trump não incentiva tanto carros elétricos como a administração Biden vinha fazendo, mesmo com esse esfriamento, haverá uma competição por eletricidade. Essa eletricidade pode ir para a casa das pessoas, pode ir para os veículos elétricos e essa eletricidade pode ir para os data centers. Quem vai levar a melhor nessa briga? Nós veremos essa batalha por recursos. A gente já viu lá atrás, né, já discutimos aqui, o fato de que os data centers não estão sendo muito bem vistos, dependendo da região em que eles estão sendo instalados. Por quê? Porque as pessoas já começaram a perceber, opa, peraí, a mesma energia ela pode ir para um lado ou para o outro. Eu prefiro que vá para a minha casa do que para um data center. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem usar as IAs. Vai haver essa batalha. Então, o que a OpenAI vai fazer é tentar gerar um valor para que as pessoas, no caso nós que usamos essas ferramentas, mas depois empresas mais robustas, que vão precisar desses modelos mais complexos, que elas enxerguem um valor no que essa empresa está fazendo. Porque, eventualmente, ela tem que começar a gerar mais receita para ter lucro, porque os investidores vão cobrar esse retorno em algum momento. Então, ela tem que fazer isso. E os recursos, a infraestrutura. A gente tem hoje, já vemos, né, uma demanda em vários setores, uma restrição por memória RAM do tipo RAM. Existe uma memória de computador que é usada em telefone, é usada no computador e que também é usada em data center. E
não tem fabricação suficiente para todo mundo. O que está acontecendo? Os preços estão subindo. Não tem uma grande fórmula nova mágica na economia. É a lei da oferta e da procura. A gente tem vários gargalos, tem gargalo de chip, tem gargalo de memória, tem gargalo de energia. E quem vai levar a melhor é quem conseguir convencer a economia, os grandes setores da economia, a apostarem naquele mundo ali. Mas deslocaremos recursos para um lado e o cobertor é curto, ele não consegue cobrir todo mundo. Puxou para o lado da IA, vai faltar em algum lugar e a gente vai assistir essa batalha mais constantemente de recursos ao longo dos próximos anos. Rafa, para a gente virar essa página aqui, me conta o que deve estar no nosso radar aí nos próximos dias. Eu estou de olho, Ares, numa informação da agência de notícias Reuters, em que eles estão dando aí como um projeto que está rodando em silêncio, em segredo, um novo telefone da Amazon. A Amazon, não sei se todo mundo lembra, porque foi muito rápido, mas ali em 2014 a Amazon lançou o Fire Phone, era um telefone que chegou a custar mais ou menos o mesmo preço dos modelos mais poderosos. Depois eles baixaram o preço para pouco mais de $100, mesmo assim encalhou, não vendeu. Então, um projeto que durou 1 ano e pouco. Tinha vários problemas, a Amazon fazia um pouco sentido trazer um telefone, porque, obviamente, você, a partir de um aparelho desses, você coleta muita informação do teu consumidor e obviamente, para a Amazon, informação do consumidor dado é importante porque ela vende, é um grande e-commerce mundial, mas eu lembro que teve vários problemas ali de restrições, o celular ele não tinha os principais aplicativos, era muito focado no ecossistema da Amazon. E realmente você fazia alguém pagar para ter um acesso limitado a um grande, infinito mundo de aplicativos que a Apple e o Google, por exemplo, traziam do outro lado, a comparação ficou muito desigual. Fato é que faliu. E agora as informações são de que a Amazon está preparando um novo telefone e aí faz sentido pegar as lições do passado e trazer para o presente. E a Amazon pode, eu acho que ela não vai entrar, aí estou especulando aqui, a gente não tem informações do projeto, mas faz muito sentido a Amazon trazer essa inovação se ela estiver conectada, por exemplo, a esse novo mundo da IA. Ela tem Alexa melhorou, mas não é a mesma coisa que um grande chatbot de IA, mas se a Amazon conseguir juntar esse mundo da IA quase que como um sistema operacional, se ela tiver outra iniciativa que eu acho que pode também colaborar, que é o projeto de internet por satélite. A gente sabe que a Starlink hoje é líder do Elon Musk, mas a Amazon tem um projeto e está lançando satélite para criar também uma rede de internet espacial. Ela tem algumas forças que, se bem coordenadas, podem transformar esse novo aparelho, que eu diria que seria mais até do que um smartphone, em algo interessante. E que aí, sim, alguém poderia ver valor e falar assim, pô, legal, eu vou optar por esse aparelho porque ele me traz vantagens. Porque para a Amazon, novamente, ela continua com esse mesmo foco de capturar dados de consumidores. Ela já tem o Amazon Prime, ela tem vários serviços que fazem com que esse ecossistema rode bem, mas ela está nesse mundo competitivo, que a gente estava falando há pouco, e ela tem que se inserir, tem que estar inovando. A Amazon é muito boa em inovação, né? Falei aqui de uma falha, mas a Amazon já criou diversos aparelhos e funções, né? Só para pegar o caso da AWS, que é uma divisão de nuvens da Amazon, que surgiu ali como um projeto interno e passou a ser algo vendável para o mundo inteiro. E isso foi para dar um exemplo de um sucesso. Mas a Amazon ela tem essa característica de estar o tempo inteiro inovando. Ela solta um produto, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, mas no conjunto da obra, a empresa hoje continua sendo uma das mais valiosas do mundo. Então, eu acho que talvez, né, nessa luta pelo o que será um novo dispositivo que vai substituir o smartphone atual, talvez a Amazon ela entre aí como uma grande competidora, fazendo integrações que não estão ainda no radar de quem está olhando para o smartphone no modelo tradicional. Eu vou ficar bem de olho aí para saber se confirma essa informação e o que a Amazon está fazendo. Ô Rafa, e num contexto global no qual os países estão agindo de forma bastante contundente para limitar o acesso de crianças
de adolescentes às redes sociais, buscando reduzir impactos, quaisquer impactos que venham a ser nocivos ao desenvolvimento da molecada, uma pesquisa muito interessante foi divulgada, chama-se World Happiness Report. Ele é o recorte 2026 dessa pesquisa, que traz assinaturas importantes aí, 3 assinaturas importantes aí na condução do estudo. O primeiro é o Gallup, que a gente conhece, o segundo a Universidade de Oxford e o terceiro um braço da ONU para o desenvolvimento sustentável, né? Soluções para o desenvolvimento sustentável. Qual que é a conclusão dessa pesquisa? Um dos recortes possíveis que a gente faz dessa pesquisa e que tem, enfim, um olhar para o mundo inteiro. Mas, basicamente, o que a pesquisa diz é o seguinte, que algumas plataformas cuja dinâmica de interação é mediada ou controlada por algoritmo são mais prejudiciais à saúde mental do que aquelas plataformas que permitem o diálogo direto, sem uma mediação, sem um controle algorítmico que limite ou que induza a conversa. É o caso do WhatsApp, por exemplo. O relatório diz que o uso excessivo das redes sociais faz com que, por exemplo, jovens de países de língua inglesa e países da Europa Ocidental tenham um sentimento de infelicidade maior. E aí, o que está relacionado a esse sentimento é justamente, primeiro, o modelo da plataforma, como eu citei. Então, a gente tem aqui a mediação algorítmica como um fator importante para esse sentimento mais negativo. E também fatores culturais. E aí é que entra um ponto interessante em que Bad Bunny gritaria defendendo a América Latina, Rafael Coimbra. Por quê? Porque nos países da América Latina, o uso de aplicativos de mensagem, ao contrário do que acontece na Europa Ocidental, é tido como um fator de maior satisfação com a vida. Faz com que exista um sentimento de maior felicidade, de união, de conexão. Então, basicamente, o relatório coloca a América Latina como uma exceção latino-americana. Então, está lá neste tópico, dividindo as plataformas em 2 grupos. O primeiro, plataformas de conexão social, aquelas que fortalecem laços que já existem, fortalecem questões relacionadas ao afeto, ao bem-estar. Então, esses são WhatsApp, Facebook, similares. E as plataformas de conteúdo algorítmico, que estão, segundo o estudo, ligadas a maiores níveis de ansiedade e algum impacto negativo na saúde mental. E essas são baseadas em um consumo passivo. E aí entram o TikTok, o X, o Instagram e por aí vai. Esse relatório tem outros muitos recortes, é um documento extenso, tem quase 300 páginas, vale olhar ali alguns desses tópicos, mas o ponto interessante que a gente vai encontrar está justamente associado a como cada comunidade, cada grupo social é impactado por uma mesma plataforma. Então, a gente tem ali, desde adicção até questões ligadas à ansiedade e a outros tópicos, se manifestando de formas diferentes. Tem alguns recortes interessantes ali sobre a Gen Z, que traz ali um uso cada vez mais intenso das plataformas. E os países mais desenvolvidos com um uso também bastante interessante em função do acesso maior a tecnologias e afins. Agora é interessante saber que a América Latina é tida também neste relatório como uma exceção. E é importante dizer que o Brasil atravessa agora também esse debate com o ECA Digital. O Rafa falou aqui na semana passada, a gente vem discutindo isso já há algum tempo. A gente publicou um artigo bem bacana no nosso site tratando desta nova fase. A nossa edição digital
fala sobre esse assunto, e esse é um tema que precisa ser enfrentado, porque a gente não consegue ainda medir de maneira muito objetiva. Esses estudos eles são feitos muito à luz daquilo que está acontecendo. A gente não tem tempo e espaço para olhar lá atrás e construir uma série histórica que nos permita entender os efeitos positivos e negativos desse mergulho profundo que a juventude dá no ambiente digital. Tudo muito recente, mas alguns desses indicadores já mostram que os fatores culturais, étnicos, têm um peso importante nessa relação com a tecnologia. E, óbvio, a mediação por algoritmos tende a ter um peso mais negativo, independentemente desses outros fatores, Rafa. O legal desse estudo, Ares, acho que assim, resumindo aqui uma frase, né, acho que é mais do que as plataformas em si, é como nós usamos essas plataformas. Então, indo para um lado mais passivo, isolado, isso traz, em média, mais efeitos negativos. Indo para um lado mais ativo, de conexão, isso, em média, traz mais efeitos positivos. Jogando para frente, Aros, eu acho importante também a gente ficar ligado nessa mesma relação, só que com os modelos de IA. Talvez a gente encontre algo parecido. Quem usa IA, chatbot, para se desenvolver, para se conectar, para trazer novidades, para estimular o cérebro e conexões, talvez isso traga mais efeitos positivos. E quem, por outro lado, for para um uso mais passivo, mais dependente, mais isolado da IA, talvez possa trazer efeitos negativos, mas é um novo, ainda mais, é um mundo, Aros, ainda mais novo do que esse que você descreveu, que é novo. Mas é importante que a gente fique ligado nessas consequências. Novamente, é muito interessante porque desde que a gente lançou a Technology Review no Brasil, a gente vem falando, né? Não tem ali um lado 100% bom ou ruim das tecnologias. Ela traz coisas muito boas e ela traz coisas muito ruins. A gente está aqui o tempo inteiro tentando analisar e fazer um balanço desses dois lados sempre que uma nova tecnologia surge. É isso. E vale lembrar a você que este podcast é um oferecimento do SaaS, líder em Analytics. Eu e o Rafael Coimbra voltamos na semana que vem com muito mais análise, com muito mais discussão sobre negócios, tecnologia e sociedade. A gente se encontra aqui na semana que vem, Rafa. Um grande abraço. Semana que vem estaremos aqui, Aros. Um abraço para todo mundo. Se você curtiu esse tema, se você tiver sugestão de outros temas, comente nas nossas redes sociais. A gente está em todas elas e é sempre muito interessante ouvir o que vocês estão pensando também. Até semana que vem. E claro, com o reforço sempre importante do convite para você ficar cada vez mais perto de nós. mittechreview.com.br/assine e você faz um mergulho também profundo em muito conteúdo, muita análise, muita informação para ajudar você a tomar as melhores decisões no seu dia. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.